Você já tentou sumir, ignorar ou tratar um homem com indiferença para que ele pudesse te valorizar e correr atrás de você? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. A ausência, ela realmente faz um homem correr atrás de uma mulher ou ela não passa de um mito? Eu sou Emanuel Melo e você está no canal Descomplicando os Homens. E para começar esse vídeo, sendo bem direto ao ponto, basicamente eu diria que sim, ficar ausente realmente deixa um homem mais interessado. Só que ao mesmo tempo, eu diria que não. Porque se as condições para que isso aconteça não forem favoráveis, não forem atendidas, ficar ausente vai, na verdade, deixar um homem menos interessado. E para te explicar melhor o porquê disso, vamos aqui a um simples exemplo. Se você estivesse conhecendo um homem, você ficaria empolgada pelo interesse dele se durante o tempo em que você esteve com ele, ele pareceu ser um cara bastante carente, indeciso, pouco confiante e que precisava sempre da sua decisão para saber como é que seriam os próximos encontros? Ou seja, como se a fala dele viesse sempre acompanhada de receio de dizer algo que possa comprometer o seu interesse por ele? Eu acredito que não. O que uma mulher gosta em um homem é justamente a confiança que ele transmite, que ele tem nele mesmo. Porque isso faz ela se despreocupar de que ela tem que cuidar dele. E ela pode prever que poderá relaxar e apreciar o fato de que é ele quem vai cuidar dela. Essas são as condições para que a mulher se sinta atraída por um homem no primeiro momento. Da mesma forma, existem condições também para que um homem se sinta atraído por uma mulher. Por exemplo, se um homem está conhecendo uma mulher e ao contrário do homem carente, ele é super confiante consigo mesmo, ele fala bem, é decidido, é responsável, tem propósito, fala sem nenhum receio de dizer algo errado e ele sabe que pode conquistá-la. Só que aí durante as conversas com ela, ele começa a sentir que ela parece ser super indisponível ao interesse dele, pouco receptiva, pouco sorridente, mal fala, ou quando fala é para desapreciar as opiniões dele. Você acha que ele iria se sentir motivado a continuar com os encontros? Com certeza não. É mais fácil ele concluir que ela é super exigente e difícil de agradar. E aí depois desistir do que ficar interessado nela. A menos que ele fosse como o cara carente do primeiro exemplo. Isso significa que, assim como a mulher espera que o homem se importe com ela, o homem espera que a mulher favoreça uma oportunidade para que ele se importe com ela. Por isso, dar sinais de indisponibilidade, indiferença, pouco receptiva, pouco responsiva e aí do nada simplesmente sumir, só vai estar transmitindo uma mensagem contrária do que ele está esperando. Um homem só fica interessado quando ele percebe sinais claros, evidentes, de que se ele for atrás, ele vai ter progresso. Se ele não perceber sinais claros, a atração ela pode diminuir, porque ele antecipa que não vai ter progresso na conquista. O simples ato de um homem ir atrás de uma mulher é, na verdade, uma maneira de interação do homem dizendo que ele está interessado em ser o homem que ela estava procurando. Só que, se ela usar dessa abordagem errônea de parecer indisponível para ele, logicamente ele vai perder o interesse e vai desistir. O que muitas mulheres não sabem é que não é ficando indisponível que um homem vai se interessar por uma mulher, mas sim quando ela está disponível. O problema é que muitas mulheres mostram essa disponibilidade de maneira errada. Elas assumem o papel do homem na relação. E aí, de repente, elas começam a fazer o que inicialmente eles que faziam por elas. Por exemplo, se antes ele quem era o responsável por convidá-la para sair, agora é ela quem passa a convidar. Se antes ele quem oferecia ajuda ou conselhos, agora é ela quem ajuda e dá conselhos. Se antes era ele quem elogiava a beleza ou inteligência dela, agora é ela quem elogia a beleza e inteligência dele. É claro que não há nada de errado em fazer elogios diretos às características pessoais de um homem, mas um homem fica muito mais atraído e interessado por uma mulher quando recebe elogios indiretos, ou seja, quando o elogio está relacionado mais com o que ele faz por ela do que com o que ela acha da pessoa dele em si. Quem fica mais atraída por elogios pessoais e diretos são as mulheres. Mas eu entendo que as mulheres não fazem isso por mal. Elas só querem dar o melhor delas. Porque do ponto de vista de uma mulher, ela ficaria muito atraída se ele estivesse fazendo o que ela está fazendo.
É daí que surge o problema de muitas mulheres acharem que ser menos disponível e sumir faz o homem se interessar. Afinal, depois de usar essa abordagem errada da disponibilidade com os homens, é previsível que ela se decepcione com todos eles. Então refletir e imaginar que isso tudo aconteceu porque ela estava disponível demais. Mas essa não é a verdade. A verdade é que ela inocentemente assumiu o papel dele e ele, claro, não vai se interessar por uma mulher que quer cuidar dele. Ele não vai dizer isso a ela. O que ele vai fazer é se comportar de maneira mais passiva. E, inclusive, ele vai até elogiar ela de que ela é maravilhosa por ser tão cuidadosa. Só que no final das contas, é mais um elogio amigável do que de fato atraído por ela. Mas então como ser disponível da maneira correta? E o que é ser uma mulher disponível e atraente afinal? Simples. Quando um homem for atrás de você, simplesmente receba ele sem parecer que você está ali para agradá-lo, mas sim que você está aberta a ser agradada. Por exemplo, quando ele chega para você e diz bom dia e pergunta como é que você está, você pode responder bom dia e de fato dizer como você está, e inclusive dando detalhes para ele de como você se sente. As mulheres em geral, elas não fazem isso. Na verdade, muitas já estão tão ansiosas pelo contato dele que imediatamente já comprometem a posição delas com ele. E aí, em vez de a mulher responder à pergunta dele e falar mais dela, ela está mais preocupada em fazer perguntas para ele para parecer mais agradável para ele se interessar por ela. Quando isso acontece, nem o próprio homem percebe porque que ele está perdendo o interesse. Mas eu sei porque que ele está perdendo o interesse. Ele está perdendo o interesse porque não consegue mais se achar ali, não consegue mais impressioná-la, porque ela não está mais receptiva ao interesse dele. Na verdade, ele é quem está começando a ser receptivo ao interesse dela. Quando uma relação chega ao ponto de o homem estar receptivo, a empolgação dele de ir atrás simplesmente é desligada. É por isso que quando ele termina a relação, ele chega para a mulher dizendo que ela é maravilhosa, é especial, mas aí ele diz que o problema está com ele e não com ela. E ele não sabe explicar o que é. Por isso que eu disse no começo do vídeo que ficar ausente sem criar as condições certas não vai adiantar. Porém, quando você dá espaço e o homem ele cria uma noção de que você está receptiva ao interesse dele, ele vai sim continuar te procurando. Muitas mulheres que somem, elas acham que ele está procurando por elas pelo fato de ela ter sumido, mas não é nada disso. É simplesmente porque ele identificou que na última conversa em que eles se distanciaram, ela parecia receptiva ao interesse dele. E o segredo disso tudo é o seguinte: nunca esqueça, o homem precisa criar uma ideia, uma noção de que ele está tendo progresso em te conquistar, e não que ele já conquistou. Em outras palavras, ele precisa ter em mente de que você está descobrindo se gosta dele e não que já gosta dele. E isso não é joguinhos não, tá? Faz parte da atração, desse começo de atração. Mostre que já gosta dele só quando vocês já estiverem namorando, porque até lá vocês já vão ter um bom histórico juntos. E não vai ter problema nenhum em você afrouxar mais e parecer mais agradável, tá bom? Por isso que não é joguinhos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar para alguém que você sabe que precisa desse tipo de informação. Eu sou Emanuel Melo e você está no canal Descomplicando os Homens. Um abraço e até o próximo vídeo.